Bom dia, torcedores do Flamengo. 40 milhões de torcedores. Bom dia, jogadores do Flamengo. Bom dia, comissão técnica do Flamengo. Bom dia, diretoria do Flamengo, treinador do Flamengo, auxiliares, departamento médico do Flamengo. Bom dia. Bom dia, diretoria. Bom dia, jornalistas ligados ao Flamengo. Toda a família flamenguista. Bom dia para vocês. Nós estamos aqui fazendo um vídeo de conselheiro técnico e tático para o jogo contra o Corinthians. Corinthians que está 7 últimos jogos sem vitória, 4 empates e 3 derrotas. Nos 7 últimos jogos do Corinthians, o Corinthians perdeu 3 vezes e empatou 4 vezes. Para os jogadores do Corinthians, para a comissão técnica, para o clube Corinthians, praticamente já acabou o ano, né? E já estão pensando aí já no ano que vem. Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar essa partida no Maracanã. Antes de falar aqui sobre o Corinthians, esse jogo contra o Corinthians, Flamengo 6-0 no Corinthians, né? Antes de falar aqui, vamos falar a respeito aqui do jogo anterior contra o Goiás. Eu fiz um vídeo muito importante, aliás, 2 vídeos, o vídeo número 1 e o vídeo número 2, número 1 e número 2, falando do jogo contra o Goiás, a parte técnica, a parte tática, os pontos fortes do Goiás. E o Flamengo não levou em consideração, jogadores, treinadores, comissão técnica, não levaram em consideração, porque eu pedi uma marcação individual em cima do Michael, do Goiás. Isso não foi feito. Ao contrário, o treinador Jorge Jesus voltou atrás no seu comportamento, mais ou menos semelhante ao mesmo comportamento que ele teve na época do jogo contra o Emelec, lá no campo do Emelec, que o Flamengo estava totalmente perdido. Ele mudou jogadores de posição, ele mudou a equipe, ele realmente estragou o trabalho do Flamengo, o treinador Jorge Jesus. Então vamos falar aqui o seguinte: o êxito, a vitória do Flamengo não está no trabalho do Jorge Jesus. Está nos jogadores principalmente, porque é eles que entram em campo, certo? A vitória do Flamengo, o êxito do Flamengo, a conquista do Flamengo, a liderança do Campeonato Brasileiro, a final da Copa Libertadores, temos que acreditar muito aos jogadores do Flamengo, certo? Não treinador. Não vamos dizer aqui que Jorge Jesus é o cara. Não é. Jorge Jesus não é o cara. E nesse jogo contra o Goiás, ele foi louco. Jorge maluco, o Jorge Capeta, como você quiser, mas não foi aquele treinador que a gente estava contando com ele. Ele foi aí no estilo de treinador mais ou menos igual o jogo contra o Emelec, certo? Então ele realmente acabou com a equipe, não só mudou 3 jogadores no começo da partida, como durante a partida ele mudou mais 5 jogadores, quer dizer, mais 3 ou 4, aliás, mais 2 ou 3. Então, o que aconteceu? A equipe foi descaracterizada, a equipe não demonstrou entrosamento, a equipe foi fragilizada no coletivo. No coletivo, o Flamengo ficou fragilizado e praticamente um empate com sabor de derrota. Jogo contra o Goiás. Eu falei para marcar homem a homem, colado, o Michael não joga e o lateral direito não joga, e entrou um lateral direito, o Rodinei, que ataca muito, que deixa espaço para o atacante adversário. E foi aí que o Michael deitou e rolou. Então, o Jorge Jesus, ele praticamente favoreceu ao Goiás ganhar, fazer um empate contra o Flamengo. Então, erro do treinador absoluto. Mês de dezembro, acabou o contrato, ele vai embora, já contrata aí Renato Gaúcho. Ok? Diretoria do Flamengo? Atenção. Principalmente eu falei para vocês, no jogo fora de casa, o Jorge Jesus começa a inventar, começa a fazer merda.
dá uma de maluco. Eu falei para a diretoria, olho nele, atenção no treinador nos jogos fora de casa. Porque no jogo no Maracanã, ele tem medo da reação da torcida e ele já faz uma equipe digna. No Maracanã, o Flamengo joga certinho. Por quê? Ele está diante da torcida, então ele tem medo de fazer uma merda diante da torcida do Flamengo. Então, no Maracanã. Então, o Jorge Jesus tem que ser acompanhado pela diretoria do Flamengo, principalmente nos jogos fora de casa, para ele não fazer merda. Isso quer dizer o seguinte, nós temos 11 jogadores do Flamengo, titulares. Essa equipe tem que ser mantida todos os jogos, ok? Não pode mudar mais de 3 jogadores. E não pode colocar jogador fora de posição. Pegar um jogador como o Gerson, que está no meio campo, jogar ele lá na ponta esquerda, mandando ele jogar pela ponta esquerda. Quer dizer, saiu a Arrascaeta e entrou o Gerson para jogar numa posição que ele não vinha jogando. Ele realmente destruiu o conjunto do Flamengo, o treinador Jorge Jesus. Então, eu peço aqui à diretoria, vocês contrataram a diretoria, então atenção, segura ele para não fazer merda. Não pode fazer mais de 3 substituições e nem colocar jogador fora de posição. Porque senão quebra o coletivo do Flamengo, quebra o entrosamento e uma equipe no coletivo fragilizada perde até para o time pequeno. Ok? Então, esse é o resumo, meu comentário contra o Goiás. Certo? Agora vamos falar com relação ao Flamengo, esse jogo contra o Corinthians. Vou repetir. 7 últimos jogos do Corinthians são sem vitória. O Corinthians não consegue nenhum resultado positivo de vitória nesses 7 últimos jogos. O Corinthians tem 4 empates e 3 derrotas nos 7 últimos jogos. Então, o Corinthians já está de férias, certo? Os jogadores já estão desanimados. Os jogadores estão apáticos. Os jogadores do Corinthians não querem nem saber. Sabe que não vai ter condições nenhuma de conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro, nem em Copa Brasil, coisa nenhuma. Então, o Corinthians está desmotivado. E aí, o Flamengo não pode ressuscitar o Corinthians. Não, o Corinthians já está morto. Nessa temporada 2019, o Corinthians já acabou para o Corinthians. Então, o Flamengo tem que ser um estilo de matador campeão. Acabar de vez enterrando o Corinthians. Certo? Então, o Flamengo tem que ser matador sem pena nenhuma do Corinthians, sem pena nenhuma, e ganhar do Corinthians como verdadeiro campeão e acabar de vez com o Corinthians, que o treinador seja mandado embora, o Carrilho seja mandado embora, os jogadores dispensados, vendidos, entendeu? Então, isso aí. O Flamengo tem que acabar com o Corinthians. Por quê? Porque existe uma disputa do Rio contra São Paulo. E os paulistas são unidos nesse sentido contra o Flamengo. Então, atenção, que inclusive dentro do clube do Flamengo tem jogadores paulistanos. Paulista e paulistano, eles são tão divisados, eles são tão divididos que eles separam de paulista e paulistano. Para a gente aqui no Rio de Janeiro é tudo a mesma coisa. Mas eles lá, eles se dividem. Né? Eles se dividem. Tem aquele espírito de independência do Brasil, de largar a Confederação do Estado Brasileiro. O São Paulo sempre teve essa ideia de independência. Mas o Rio de Janeiro é a grande força contra isso. Entendeu? Então tem uma rivalidade centenária entre Rio e São Paulo. Beleza? Então, o Flamengo, nesse jogo contra o Corinthians, tem que dominar o meio-campo absolutamente. O Corinthians não pode jogar, recuperar todas as bolas, tomar a bola do jogador do Corinthians, não pode fazer 3 passes, não pode tocar 3 vezes a bola, toma a bola do meio-campo do Corinthians, dominando o meio-campo do Corinthians nesse jogo domingo amanhã no Maracanã. Atacar pelas pontas, pelas laterais, abrindo a defesa do Corinthians. Quando você ataca pelas laterais, pelas pontas, ponta direita e ponta esquerda, você acaba abrindo a defesa do adversário e o Corinthians aberto, o Flamengo, os atacantes vai ter condições de marcar muitos gols. Jogada pela ponta direita, cruzamento no lado esquerdo, finalização do lado esquerdo. Jogada pela ponta esquerda, finalização para o jogador que está entrando no lado direito.
tá certo? As jogadas que vêm da linha de fundo do lado esquerdo, invertendo bastante os cruzamentos. Chutar nos ângulos, o goleiro do Corinthians, Cássio, ele é bom, mas ele está cansado, ele está desanimado, ele está sem ânimo, entendeu? Como todo o time do Corinthians, está apático. Então, nós temos que chutar, o Flamengo chutar as bolas sempre nos ângulos, no canto direito, no canto esquerdo, no ângulo superior direito, no ângulo superior esquerdo, entendeu? Colocando a bola no canto, o Cássio não vai pegar. Chutar de fora da área nos ângulos. Os jogadores do Flamengo têm que explorar isso, chutando de fora da área, buscando os ângulos. Por quê? A equipe do Corinthians não defende bem na cabeça da área, na frente da defesa. Então, nós temos que explorar e chutar de fora da área nos ângulos. Contra-atacar rápido. O Corinthians joga plantado, o Corinthians está pesado, joga plantado e sem ânimo. Então, nós temos que contra-atacar rápido na direção direta do gol. Tá certo? Não buscando a linha de fundo, mas buscando direto a direção do gol. Certo? Contra-atacar rápido. Beleza? 50 metros em 7 segundos. Essa é a velocidade. O Flamengo tem a obrigação de ganhar em casa no Maracanã. Tá certo? Depois do jogo contra o Goiás, o Flamengo é obrigado a ganhar esse jogo no Maracanã contra o Corinthians. E, em seguida, nós vamos jogar mais uns 4 jogos no Maracanã. Então, a gente vai poder colocar muitos pontos na frente dos paulistanos, que é o Palmeiras, o Santos e o São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Então, nós temos que distanciar bastante aí no Campeonato Brasileiro, ganhando todos os jogos em casa no Maracanã, com o apoio da nossa torcida numerosa, maravilhosa, a torcida flamenguista. Beleza? Então, a obrigação de ganhar em casa no Maracanã. E para pontuar e somar mais pontos. Atenção, o jogo não é Flamengo e Corinthians. O jogo não é Flamengo e Corinthians. Por quê? Porque, independente do Corinthians, nós temos no Campeonato Brasileiro uma rivalidade que é o segundo colocado, Palmeiras, o terceiro colocado, Santos, e o quarto colocado, São Paulo. Tá certo? Então, nós temos aí 3 clubes paulistas atrás do Flamengo Carioca, na classificação do Campeonato Brasileiro. Então, nós temos os paulistanos contra o Flamengo, São Paulo contra o Rio de Janeiro. Então, não é esse jogo contra o Corinthians um jogo normal entre o time do Flamengo e o time do Corinthians. É o jogo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês entenderam o que está em jogo. É importante isso. Saber que nós vamos jogar não contra um time chamado Corinthians, mas contra uma cidade que é São Paulo, que já tem uma rivalidade muito grande com a cidade do Rio de Janeiro. E o Flamengo representa o Rio de Janeiro. Todos os paulistas estão contra o Flamengo. Então, preste atenção, todos os paulistas estão contra o Flamengo. Um gol contra o Flamengo, se o cara é torcedor do Santos, se é torcedor de São Paulo, se é torcedor do Corinthians, de outro clube de São Paulo, ele vai torcer para um gol contra o Flamengo. Entendeu? Mesmo se o clube dele não está disputando contra o Flamengo, mas eles são contra o Rio de Janeiro. Então, preste atenção, isso é algo que a gente tem que saber e entender. Entendeu? Esse jogo contra o Corinthians não é somente o jogo contra o Corinthians, é o jogo contra o São Paulo, Rio e São Paulo. Atenção, muito cuidado com os jogadores paulistas do Flamengo. Nós temos uma panelinha no Flamengo, que é Diego Ribas, ele é o cabeça. Essa panelinha do Flamengo, de jogadores de São Paulo, paulista que jogam pelo Flamengo. Então vamos ver se eles vão entregar o jogo para os paulistas, principalmente para o Corinthians. Então preste atenção, eu não confio absolutamente nos jogadores paulistas que jogam no Flamengo. Não confio. Eu peço aqui à diretoria, peço aos torcedores, aos jornalistas, todo mundo que acompanha o Flamengo, olho em cima dos jogadores paulistas que jogam no Flamengo. Atenção a esses caras dentro de campo. Eles podem marcar pênalti, eles podem ser expulsos, eles podem tentar uma situação para complicar o Flamengo, tá certo? Então, atenção, eu peço aqui atenção redobrada aos jogadores do Flamengo, à diretoria do Flamengo, à comissão técnica do Flamengo. Atenção, jogadores paulistas que jogam no Flamengo. Entendeu? Atenção. Beleza?
Malandro, malandro, mané, mané. Não vamos dar mole aí para esses caras. Eles podem estar no Flamengo e muito bem receber um dinheirinho para os clubes lá de São Paulo para estragar o Flamengo por dentro. A gente já vê que Diego Ribas voltou, jogadores estão discutindo em campo, estão brigando, tá certo? Talvez ele esteja jogando um contra o outro, então preste atenção aí. E também o fato do Jorge Jesus colocar o Gerson na ponta esquerda. Gerson é meio campo, tem que jogar na meiuca, no meio ali, entendeu? Agora, ele tirou a Arrascaeta e mandou o Gerson jogar lá na ponta esquerda. Ridículo. Ridículo o que ele fez, Jorge Jesus. Então, atenção também com relação ao Jorge Jesus. Também tem máfia de jogos em Portugal. A máfia do jogo em Portugal é muito grande. Vamos ver se os paulistas vão entregar o jogo para o Corinthians, tá certo? Atenção, muita atenção aos jogadores que são de São Paulo, que jogam no Flamengo. Olho nesses jogadores paulistas do Flamengo, ok? O placar que eu vou pedir sempre, que eu peço sempre aqui, é 6-0. Por que 6-0? O Flamengo fazendo mais de 3 gols numa partida, o adversário dificilmente o Flamengo vai tomar 3 gols, certo? Então, se o Flamengo tivesse marcado 4 gols contra o Goiás, dificilmente o Goiás ia empatar o jogo. Então, é importante o número de gols que o Flamengo marca numa partida. Então, o Flamengo tem que marcar muitos gols, não perder oportunidade. Sempre que tiver uma oportunidade de marcar gol, tem que marcar gol, sem pena e sem perdão, como um verdadeiro matador, certo? Então, o Flamengo tem que marcar muitos gols. E o placar que eu peço é 6-0 para o Flamengo, massacre total, Rio-São Paulo no futebol, ok? Que mostre para os paulistas que nós não estamos de bobeira, que o Flamengo é o Flamengo, é Rio de Janeiro sim, nós vamos ganhar do Corinthians de 6-0, e aí, beleza? Mostrar para todos os paulistanos, todos os paulistas, que a gente é realmente campeão brasileiro e que ninguém tira esse título do Flamengo. Os clubes que estão mais próximos do Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo, é o Palmeiras, é o Santos e é o São Paulo. Tá certo? Então, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Flamengo, Flamengo, Flamengo. Peço aqui a torcida do Vasco da Gama que torça para o Flamengo. Peço a torcida do Botafogo que torça para o Flamengo. Peço a torcida do Fluminense que torça para o Flamengo, certo? Porque nós não estamos jogando o campeonato normal entre clubes. Não, é Rio contra São Paulo. Beleza? Nós precisamos do apoio de todos os cariocas, apoiando o Flamengo contra os paulistas e principalmente nesse jogo contra o Corinthians. Beleza? Então tá aí, vitória, 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 6-0, 6-0. Flamengo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa Libertadores, certo? E não poupando ninguém. Time titular, 11 titular, cada um no seu lugar, cada um jogando na sua posição, não mudança brusca na equipe, entendeu? Não quero mudança na equipe. A equipe tem que se manter titulares, tá certo? Os titulares, e aí o Flamengo impor o ritmo, dominar o time adversário, dominar o meio-campo, segurar a bola, tocando, chutando no gol, armando a jogada, enfiando a bola entre os zagueiros, cruzando na cabeça, criando a jogada na direita, cruzando na esquerda, entrando pela esquerda, chutando no gol no ângulo direito, entrando pela direita, chutando no gol no ângulo esquerdo, certo? Beleza? Um jogador do Flamengo olhando o outro, jogando coletivo, o jogador que tem a bola, outro vem, pede a bola, participa, 1-2, 1-2-3, tá certo? Tabela, toca no jogador que vai fazer a parede e recebe na frente. É assim, tá certo? 1-2, 1-2 ou 1-2-3, certo? Recebendo lá na frente, sem marcação, na cara do gol. Então eu quero que o Flamengo jogue coletivo, solidariedade, união, fraternidade, família, jogadores do Flamengo, todo mundo unido, sólido, um time forte no coletivo. Eu peço aqui à diretoria, mais uma vez, olho em cima do treinador, para que ele não se transforme de Jorge Jesus em Jorge Capeta, entendeu? Um Jorge Demônio, o Jorge Maluco, beleza? Então, atenção, diretoria do Flamengo, olho nele, nesse treinador, que ele não mude a equipe e tirando o jogador de posição, jogando para outra posição,
porque aí ele vai mudar duas posições, certo? Se ele tira, por exemplo, o Gerson do meio de campo e coloca o Gerson na ponta esquerda, ele vai mudar o meio campo e vai mudar a ponta esquerda. Entendeu? Então, vai mexer em duas posições. Então, eu já falei aqui, não pode mexer no máximo em 3 posições. Mais do que isso, quebra o coletivo, quebra o entrosamento, quebra a força coletiva do time do Flamengo. Tá certo? É jogar favorável ao adversário, é fragilizar o Flamengo, é enfraquecer o Flamengo no coletivo para favorecer o adversário. É treinador do Flamengo jogando contra o Flamengo, prejudicando o Flamengo. Então, atenção aí, beleza? Então, diretoria, olho no treinador e jogadores também. Não permita isso, certo? O êxito do Flamengo é, em grande parte, feita pelos jogadores que entram em campo. E eu também estou contribuindo aqui, tá certo? Com os meus vídeos, mesmo se não estou tendo atualmente reconhecimento nenhum de ninguém. Ninguém está reconhecendo o meu trabalho, mas estou aqui trabalhando e fazendo esse trabalho importante de conselheiro técnico e tático. Inclusive, deixei essa semana passada agora, essa semana, de fazer o vídeo para o Paris Saint-Germain. E aconteceu que o Paris Saint-Germain perdeu para o Dijon de 2-1. Então, para você ver que meus vídeos, meu trabalho é importante para o clube. É importante. Eu faço para o Flamengo, faço para o Paris Saint-Germain. Então, lá eles precisam dessa continuidade do meu trabalho. Certo? E por isso a gente vai voltar aí essa semana que vem a fazer, dar continuidade no trabalho e fazer o vídeo anterior ao jogo do Paris Saint-Germain e do Olympique Lyonnais, do Lyon. Tá certo? Que a gente deu uma pausa para observar com relação ao Lyon, a mudança, saiu o Silvinho, entrou agora Rudi Garcia, que era do Marselha, tá certo? E no Paris Saint-Germain, eles já sabem o que eu peço, é o que eu venho pedindo para eles, já desde a temporada 2017-2018, então ele já entende a minha filosofia e os conceitos de futebol. E se há um clube que eu não tenho tempo para poder fazer um trabalho bom, seria, no caso, aí um sacrifício, eu sacrifico, no caso, o Paris Saint-Germain, que já conhece meu trabalho, tá certo? Mas eu vou ter que voltar, porque não pode o Paris Saint-Germain ficar sem o meu trabalho de conselheiro técnico e tático, sem os vídeos de análise e de comportamento coletivo da equipe, de preparação para os jogos. Então, é muito importante o meu trabalho para o Paris Saint-Germain, para o Flamengo, para o Olympique Lyonnais. Mas o Flamengo estava em prioridade, tá certo? Muito importante o Flamengo nesse momento, por isso eu destinei muita atenção até demais, exclusiva para o Flamengo, tá certo? Acabei prejudicando o Paris Saint-Germain, que ficou sem o meu trabalho e acabou perdendo o jogo, esse último jogo agora, contra o Dijon, jogo que eu não fiz vídeo, tá certo? Eu não fiz vídeo no jogo de Reims contra Paris Saint-Germain, no Parque do Príncipe, certo? E eu não fiz vídeo no jogo contra o Paris Saint-Germain contra Dijon. E essas duas partidas, o Paris Saint-Germain perdeu, porque faltava o meu vídeo de conselheiro técnico e tático. Então, estou avisando a vocês, estou dando prioridade ao Flamengo, mesmo assim, de certa forma, estou aí prejudicando o Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain tem uma vantagem muito grande no campeonato, a nível de ponto, então isso não vai fazer muita diferença. Então a gente está voltando aí a fazer essa semana em francês, que eu falo muito bem, melhor do que de francês. Eu sou brasileiro, mas trabalhei em rádio FM em Paris durante 8 anos, então a gente domina melhor do que os próprios franceses o francês. Tá certo? Então a gente vai voltar a fazer, e para o Paris Saint-Germain manter ali a direção da vitória e voltar a ganhar. Tá certo? Hoje a nossa maior preocupação aqui, a Associação França-Brasil de Futebol, é o Flamengo. Fazer o Flamengo um conceito de campeão, como a gente tem feito para o Paris Saint-Germain desde a temporada 2017-2018. Beleza? Então é isso aí. Flamengo campeão, Flamengo vitorioso, matador. O Corinthians já está de férias. Vamos massacrar. Na segunda-feira, o presidente vai mandar embora o treinador do Corinthians. Beleza. E nada do Flamengo ressuscitar o Corinthians. O Corinthians está morto, então vamos acabar de enterrar. Beleza? Entendeu?
Então, esse é o nosso objetivo. Vitória, 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 Flamengo campeão. 6-0 contra o Corinthians, que já está morto.